Raquel Batista. É uma honra poder aqui compartilhar com vocês sobre um assunto que eu gosto muito. Eu vou conversar sobre um assunto que poucas pessoas sabem, mas que existe, que é quando que está indicada a cirurgia na paralisia facial. Para quem não me conhece, eu sou médica, eu sou formada em cirurgia plástica. Dentro da cirurgia plástica, eu tenho uma formação específica em cirurgia reconstrutiva, com duas técnicas que são mais, na verdade, ultra especializações dentro da cirurgia plástica, que é a microcirurgia e a cirurgia craniofacial, numa jornada longa que fez eu desenvolver técnicas cirúrgicas que são importantes no tratamento da paralisia facial, que fazem parte do armamento de técnicas que a gente usa para tratar essa patologia. Eu tenho aqui nessa aula fotos de paciente, fotos de cirurgia, vídeos de cirurgia, e eu gostaria que as pessoas não compartilhassem essas imagens específicas, tá? Se quiser compartilhar o vídeo, fique à vontade, mas não exponha um paciente, a foto dele, nem um vídeo de cirurgia, porque isso às vezes ofende as outras pessoas e não pode ser circulado. Outra coisa, se alguém quiser copiar algum conteúdo dessa aula, converse comigo antes, né? As pessoas que me conhecem sabem que eu tô no Instagram como @paralisia de face, eu sou uma pessoa extremamente acessível, conversem comigo, tá? Antes de disseminar isso ou copiar sem autorização. A pergunta que eu mais ouço aqui no consultório é essa, né? Eu estou com paralisia facial, eu vou melhorar? Então, o que faz a gente saber ou determinar se uma paralisia vai melhorar ou não? Depende do grau que o nervo facial foi lesado. Por quê? Porque a gente sabe que existem mais de 100 causas de paralisia facial, né? Doenças diversas, tumores, trauma, patologias, né, mais raras, doenças genéticas, paralisias congênitas. Então, assim, é muito diverso. Mas a depender do grau de lesão que esse nervo teve ou que ele não se desenvolveu, que vai ditar se isso vai voltar ou não. Então, isso é importante o paciente entender, para ele entender também a evolução dele dentro da paralisia. A gente sabe que o nervo facial é o sétimo par craniano, ele é um nervo misto, então ele não trabalha só com a mímica facial, ele é responsável por várias outras inervações, é responsável pela inervação da glândula lacrimal, da glândula submandibular, da glândula sublingual e da sensibilidade gustatória de metade da língua. E também da mímica facial, que é a mais conhecida, né, que as pessoas veem, que essa mímica são, na verdade, 17 músculos principais de cada lado do rosto trabalhando em harmonia. Então, é uma função extremamente complexa. É um nervo que tem é um conduíte, né? Um nervo que tem em torno de 7 a 10 mil axônios, que são esses fios que fazem essa inervação. Então, é altamente complexo. E aí a gente trabalha com o paciente, né? O paciente chega e fala assim: eu vou ter uma sequela? E aí a resposta é: não sei. Se ele chegar aqui com uma semana e ainda está com a paralisia. O que vai dar resposta pra gente em relação à sequela é o tempo. Então isso é uma coisa às vezes muito angustiante para o paciente, né? Ele pode fazer uma eletroneuromiografia, ele pode ter às vezes algum outro exame, uma ressonância, mas exceto se ele cortou o nervo no meio, na verdade, né? Tipo, que a gente já sabe que teve uma lesão gravíssima. Mas na maioria das vezes a gente não tem como enxergar exatamente lá dentro do nervo e ver o grau de lesão que aquele nervo tem. Mas o tempo dá essa resposta pra gente. Se o paciente reinerva dentro do primeiro mês, que é a maioria absoluta dos pacientes com paralisia de face, isso é uma lesão leve, é uma lesão que se restabelece, cicatriza essa lesão de uma maneira mais rápida e com o mês ele vai estar movimentando sem sequelas. Então, 70% dos casos globais, das causas globais de paralisia, não desenvolvem sequelas. Mas tem os 30% que podem desenvolver sequelas e às vezes podem desenvolver sequelas graves. Então,
É muito complicado para um paciente que chega com uma paralisia, você fala assim, fica tranquilo que daqui algumas semanas você tá ótimo e tá tudo bem. Porque pode ser que não. A gente não tem esse controle no primeiro dia, né, nessa primeira semana. O tempo vai passando, isso vai vindo pra gente como resposta. E uma coisa que é importante, que não tem um tratamento específico nessa fase que vai fazer o nervo crescer mais rápido ou o nervo crescer melhor, mais forte. Então, muita gente acaba fazendo um monte de tratamento não estabelecido nesse período, meio que no desespero, mesmo que na tentativa de melhorar, e às vezes acaba fazendo tratamentos que pioram a evolução da sequela, tá? Então, quando o paciente está nesse grupo do primeiro mês, que reinervou, ótimo, tá, não vai vir, não, esses pacientes acabam não chegando aqui para mim. Mas, quando o paciente tem 3 meses ele não reinervou, a gente sabe que essa lesão ela começa a ter um grau maior de gravidade. E o tempo vai ditando algumas respostas. Se com 6 meses ele não teve uma reinervação, a gente sabe que ele teve uma lesão grave nesse nervo, que ele vai vir ou com uma cincinesia muito grave ou com uma paralisia flácida definitiva, que é uma lesão muito, muito difícil, né? Tira muito a qualidade de vida do paciente. Então, esse período de evolução é uma coisa que determina a sequela. E é importante ter essa conversa com o paciente, porque a gente não vai definir, na maioria dos casos, um tratamento no tempo zero. Mas com 3, 6 meses, um ano, a partir de 3, 6 meses, a gente já começa a ter uma resposta, uma definição em relação à sequela. Então, quando que procura alguém, né, um especialista no tratamento da sequela? Geralmente é um cirurgião plástico, são pouquíssimas pessoas, assim, eu não conto numa mão quem eu conheço que faz isso de rotina, tá? Por quê? Porque é uma área extremamente complexa e que poucas pessoas se dedicam. Mas estou eu aqui, quando que você pode me procurar? Se a paralisia não reinervou não recuperou dentro dos primeiros 3 meses, é bom ter uma conversa comigo. Por quê? Porque eu já vou norteando o paciente dentro desse ambiente que é a sequela. Quanto que eu acho que isso vai vir com mais gravidade? Onde que a gente vai atuar? Onde que a gente vai ter que dar alguns prazos? Ou esperar? Ou observar? Ou não, ou decidir, né? Ou tomar uma decisão de tratar, ou com uma toxina botulínica, fazer uma cirurgia. Isso é uma conversa que é dinâmica. E é importante o paciente vir aqui o mais precoce possível para isso vir de uma maneira na evolução natural. Não muito atropelada, não sem perder o tempo, sem aproveitar uma janela de oportunidade de tratamento das sequelas, tá? Se o paciente já vem com uma cincinesia com movimento aberrante logo no começo da reinervação, vem para cá, porque é importante tratar isso precocemente, ter um tratamento direcionado específico para a cincinesia, que é diferente de uma reabilitação de uma paralisia flácida. Se a recuperação for parcial, com perda de força, com alguma assimetria, também é importante vir aqui. Se tiver alguma dúvida em relação ao tratamento da sequela, ou se o paciente tem muitos anos de paralisia, muitos anos de sequela, abandonou o tratamento, todo mundo falou que não tinha nada mais para fazer, vem aqui porque isso, na maioria das vezes, não é verdade. Tem sim tratamento, mesmo para pacientes com 30, 40 anos de sequela. Como que a gente divide, né? O tratamento depende, basicamente, se é uma paralisia que é flácida ou se é uma cincinesia. Né? Então, se tem um movimento cruzado ou se não tem o movimento. Isso muda a cirurgia. Outra coisa que também muda é a gravidade. Então, se o paciente tem uma cincinesia leve, um cruzamento leve, ele vai se beneficiar de uma reabilitação. Às vezes a gente agrega uma toxina botulínica, a gente pode fazer preenchimento. Mas casos como uma paralisia flácida vai muito além, é uma sequela muito mais grave. Cincinesias graves com grandes cruzamentos, um botox ele é muito limitado. Então, nesses casos, pode ser importante discutir com o paciente a possibilidade de cirurgia, né?
para melhorar isso e para pensar a longo prazo. Como que esse paciente vai ficar daqui 10, 15, 20 anos ou mais, né? Se pega uma criança com uma paralisia congênita, é importante a gente pensar nela a longo prazo, né? Aqui eu dei um pause porque assim a partir daqui tem algumas figuras que podem pacientes assim ou pessoas não gostam de ver, que são fotos de cirurgia ou fotos de sequelas, de pacientes com sequelas. Então, se alguém não gosta de ver, para por aqui, ouve o áudio só. E quem quiser, vamos lá. Então, a paralisia flácida, todo mundo sabe, né? O lado paralisado, que tem a queda da sobrancelha, tem a flacidez, apagamento, alteração volumétrica da face, queda do canto da boca, que isso é muito clássico. O lado normal também, geralmente, ele está doente na paralisia flácida. Por quê? Porque ele funciona em excesso, tem uma hiperatividade compensatória, uma hipercinesia. Isso precisa ser tratado, porque a hipercinesia aumenta a assimetria, atrapalha o tratamento. Então, faz parte do tratamento pensar também em tratar o lado normal. E aqui, para deixar exemplificado, é super importante investigar a presença desses pontinhos. Aqui, na hora que você vai no oftalmologista, ele coloca esse corante e pigmenta áreas de ulceração da córnea, que isso é um sinal de gravidade importante num paciente. Às vezes com úlceras, já com perfuração, então isso são casos graves que às vezes são urgências dentro da paralisia facial. A cirurgia na paralisia flácida, quando a gente definiu a sequela paralisia flácida para o paciente, a gente transita em algumas prioridades. É impossível eu reanimar os 17 músculos numa naturalidade do nervo facial do paciente. Não existe técnica que consiga reproduzir isso. Mas existem prioridades e grandes melhoras em áreas específicas. Então a gente busca as cirurgias para reanimar o sorriso, que se dividem nas transferências de nervo e nos transplantes musculares. Nas cirurgias para fechar o olho, né, a gente tem desde cirurgias que só melhoram a posição, o peso de ouro, até cirurgias de reanimação da pálpebra para voltar a piscar. Suspensões faciais, que são tipo liftings para melhorar a posição do volume, do canto da boca e do contorno facial pós-paralisia. E também tratamento do lado normal, às vezes com toxina botulínica. Então, se o paciente está na fase flácida, qual técnica que eu vou escolher, né? Então, eu tenho que pensar em algumas coisas para definir a técnica que vai ser empregada. As duas principais características do paciente que a gente leva em conta é o tempo que ele tem de paralisia e a idade. Por quê? Porque isso determina a quantidade, a qualidade da fibra muscular que a gente tem na face. Por quê? Porque assim, imagina aqui é o neurônio, tem o axônio que chega no músculo para ele contrair. O nervo facial está aqui, né? São os axônios, né? Que são aqueles 7.000 a 10.000 axônios que nós temos, que chegam na musculatura. Isso aqui é o músculo visto no microscópio, né? Corado e visto no microscópio. Então aqui a musculatura está bonitinha, todos os septos agregados, tudo certo. Para um músculo contrair, precisa de um nervo. Então você precisa ter, para funcionar o movimento, você tem que ter um nervo bom e um músculo bom. Não adianta você ter um músculo sem o nervo, nem o nervo sem o músculo. Quando você tem a paralisia, que tem a lesão e não chega mais a informação do impulso elétrico para o músculo, o que acontece? Há progressivamente uma substituição das células musculares por gordura ou por fibrose. E aí isso, obviamente, é super importante pensar que quanto mais perda muscular ele tem, pior vai ser a reanimação dele, a cirurgia ou a reinervação. Então, isso é uma coisa importante ponderar, por quê? Porque quanto tempo demora? Isso acontece já no primeiro dia de paralisia, essa perda vai acontecendo, mas ela se torna muito mais intensa após um ano e meio de paralisia. Então, quando o paciente chega para mim aqui no consultório com uma fase flácida de um ano e meio, acaba que eu migro para uma outra técnica, porque aí eu vou ter que levar uma musculatura nova, eu não posso contar com esse músculo atrofiado, tá? Outra coisa é a idade. Então aqui, né, a gente vê essa curva azul para homem e a curva verde para mulher, né? O que é isso? É a força do músculo
qualidade dessa fibra muscular, né, quantidade que se representa como força, em relação à idade, aqui embaixo a idade. Então, a gente nasce, o pico de força muscular, de qualidade muscular, acontece aqui nos 30 anos de idade. Com 30 anos é o melhor momento que a gente tem do músculo. Quando a gente pega um paciente que já passa dos 30 anos com 40, 50, 60, aí isso acaba se perdendo. Então, você vai vendo que a contagem da força muscular vai se perdendo com o tempo. Então, quando vê um paciente de 60 anos com 1 ano de paralisia flácida, a gente soma as duas perdas. Isso pode ser importante na decisão da técnica que eu vou realizar de reanimação. Aqui eu vou fazer um adendo importante, porque eu pego muito paciente de paralisia congênita, que alguém, às vezes pediatra, fala erroneamente para o paciente que o músculo vai ganhar força com o tempo. E não vai. Na paralisia de face congênita é diferente, não é igual isso aqui. Isso aqui é um paciente normal. Na paralisia de face congênita, geralmente o músculo não se forma, ou se formou e já está denervado desde o nascimento, ele vai se perder e a maioria absoluta não tem nenhum músculo na hora que a gente vai fazer as cirurgias de reanimação na criança. Não é que quando ela vai crescer o músculo. Não é assim que funciona. Lembra que para o músculo, para o movimento existir, ele precisa ter um nervo bom e um músculo bom. Bom, então vamos lá. Uma das técnicas que é a transferência de nervo, né? A gente tem algumas estratégias. E muitas pessoas já ouviram falar no crossface, né? Que é uma técnica que a gente usa para reanimar a face. O que é o crossface? É essa estratégia de pegar um ramo do nervo facial normal, assim, que é o lado do rosto normal, e a gente seleciona um ramo, geralmente o ramo do sorriso ou um ramo para o olho, né? E cruza essa informação para o lado paralisado, esse aqui é o lado paralisado, e faz essa conexão para o lado paralisado. Por que a gente faz isso, né? Para tentar levar essa informação em espelho do lado normal para o lado que não dá para contar o nervo facial mais. Para isso, a gente precisa levar um nervo aqui. E isso a gente usa um nervo sural, que é o nervo da perna, que a gente tira e faz a conexão por baixo. Esse nervo passa por baixo da pele e chega para o outro lado. Essa passagem não é que assim, igual um fio de cobre conectou de um lado do outro, voltou a funcionar. Não é assim. O nervo ele cresce por dentro do enxerto de nervo do outro, até o outro lado. E esse crescimento é em torno de 1 milímetro por dia depois do primeiro mês. Então são mais ou menos 3 centímetros por mês. Que demora de 6 a 9 meses, dependendo da largura, do comprimento, da distância que foi feita essa conexão. Então, o crossface tem a vantagem de ter a espontaneidade porque leva a informação do lado normal, mas demora para chegar do outro lado e também chega com baixa potência, porque é um raminho, a gente seleciona um raminho. Então, aqui é uma cirurgia que a gente tem a monitorização, né, do paciente, a gente vê exatamente cada área específica, isso é lido, né, num computador por uma pessoa que é especializada nisso. Eu tô aqui operando e aqui sou eu, né? Então eu pego, estimulo o ramo, né? Acho o nervo e vejo exatamente aqui, você pode ver, ó, que tem uma resposta para cada ramo que eu seleciono e aí eu escolho o ramo doador que vai me doar os axônios para cruzar o lado e também me guiar o lado que vai receber o crossface. Então aqui é o nervo sural, né, que é o nervo que a gente usa para fazer esse gato, né, que eu falo, né, que a gente faz um gato do lado normal para o lado paralisado. Ele tá na face lateral posterior da perna e eu faço um cortezinho, geralmente são 3 cortezinhos, um aqui, um outro aqui, um outro aqui, e consigo tirar o nervo e ele é utilizado para fazer as animações do sorriso e da pálpebra também. Aqui é uma foto de como que é o nervo sural. O nervo sural é um nervo sensitivo da perna, então ele dá sensibilidade nessa região do pé. Então, quando eu tiro o nervo sural, perde a sensibilidade, não é uma coisa que funcionalmente vai ser um prejuízo que limita o paciente, mas que às vezes aborrece um pouco no começo,
porque quando a gente tira o nervo sensitivo, o corpo começa a mandar estímulo, e esse estímulo vem como choque. E esses choques, eles tendem a diminuir com o tempo, tá? Então, é uma coisa que a gente ouve, né, dos pacientes que às vezes vão buscar informação. Outro nervo que pode ser usado para suprir o nervo facial, né, substituir o nervo facial que não está mais disponível, é o nervo massetérico. Então, o nervo massetérico ele está aqui do ladinho, do mesmo lado da paralisia, mas dentro do músculo masseter, que é o músculo da mordida, que é esse músculo que quando você morde, pula aqui na lateral. Então, ele é ativado na mordida. O bom do nervo masseter é que ele é bem potente e ele está do mesmo lado, então está pertinho. Então, ele chega mais perto quando a gente usa o nervo massetérico, ele inerva mais rápido, geralmente em torno de 3, 4 meses. Só que ele é um nervo que vai funcionar só quando o paciente morder. Então, tem que entender que ele não tem espontaneidade, ele tem que aprender a fazer o sorriso mordendo, né? Então, isso é uma coisa que tem que ser reabilitado. Então, aqui é uma foto, né? O nervo massetérico, ele tá reparado aqui. É um nervo bem pequenininho. Aqui é o nervo facial, né? Para a região bucal. E aqui o nervo massetérico preparado para transferência. Então, essas são o crossface e o massetérico entra no grupo dos pacientes que a gente seleciona para fazer as transferências usando a própria musculatura, se eles vierem precocemente e for uma definição de uma fase flácida precoce com menos de 1 ano de duração. E aí imagina que passou de 1 ano a um paciente com 2, 3, 5, 10, 15, 20 anos de paralisia flácida. Esses pacientes não têm mais a musculatura normal que nem eu mostrei lá. Essa musculatura está muito atrofiada, ou ele está simplesmente ausente já. Então, a cirurgia eu tenho que pensar em levar o nervo, que são as transferências, e um músculo novo. Então, nesses casos que vem o transplante muscular. Ou, por exemplo, num paciente que é mais idoso e a gente sabe que a recuperação funcional dele não vai ser tão boa. Nesses casos, a gente tende a indicar o transplante muscular, porque a gente leva um músculo, que é um músculo da coxa, que é um músculo que vai ter muita fibra, e não depende da atrofia que o paciente tem na face por conta da denervação ou por conta da idade. E aqui, mostrando a transferência nervosa, né? Quando a gente faz, que tem a sutura do nervo, tudo, a conexão, essa foto aqui que eu já mostrei. E aqui o músculo, né? A gente tira o músculo, geralmente é o músculo graço, ele é um músculo que está na região interna da coxa, bem perto da virilha. E aí tem um nervinho, uma artéria e uma veia específica para essa região. Eu seleciono esse músculozinho aqui, é um corte geralmente de 6 centímetros na raiz da coxa, que fica escondido. E aí eu pego o fragmento, né, baseado nas medidas, essa técnica ela é bem assim detalhada. E aqui você vê eu estimulando o nervo desse músculo e ele contrai vigorosamente, né? Então, geralmente é um músculo que vai com uma quantidade maior de fibra, né, do que uma musculatura da face normal e que a gente reinerva, né? Não adianta colocar o músculo sem ter o nervo. Então, esse é o nervo, a gente conecta o nervo na face junto com o massetérico e eu gosto de associar também o crossface para dar espontaneidade. Além do nervo que tem que conectar para o músculo ficar bem ali, é a artéria e a veia que a gente conecta nos vasos faciais. Então aqui é o posicionamento do músculo na face, né? Fica por baixo, obviamente. E aí a gente conecta aqui, tem uma artéria e uma veia e conecta o nervo. Então você pega assim, paciente de todos os tipos, várias causas, várias gravidades diferentes, resultados são distintos, mas independente do resultado, em relação a isso, o que é importante o paciente com paralisia flácida entender? Os resultados, eles são muito individuais. Tem pacientes que reinervam muito bem, tem pacientes que não reinervam bem. Depende de fator, da idade, do tempo, depende de muita coisa e tem coisas que a gente não tem controle. E a pessoa que vem achando que vai voltar como era exatamente antes, não é verdade, não vai voltar. A gente sabe que não volta. Tem uma perda funcional. Mas
todos os ganhos num paciente com paralisia flácida são importantes. Por quê? Porque a paralisia flácida, ela é muito limitante e a longo prazo essa flacidez ela vai piorando muito e vai cada vez perdendo mais função, fica cada vez mais difícil de corrigir. E é importante entender que esses ganhos eles são para o resto da vida. Mas o paciente também continua envelhecendo. Então, assim, ajustes. Esse paciente é um paciente que tem que ficar acompanhando de perto aqui no meu consultório. Por quê? Porque são pacientes que a gente tem que entender a dinâmica que é única num paciente com paralisia flácida, né? Com a sequela da paralisia flácida. E aí o olho, né, também nesse grupo de paciente é uma coisa muito importante, né? Você pega pacientes que vêm com exposições gravíssimas, né? Que a flacidez é tão importante que a pálpebra inferior às vezes descola do globo ocular. Isso aqui é uma urgência, com lesões às vezes mais leves na córnea, mas que são graves, mas assim, pacientes que perderam totalmente a visão, que deixam de enxergar de um olho por conta de uma exposição crônica. Então, a cirurgia da pálpebra faz parte dos pacientes no rol de procedimentos cirúrgicos que a gente usa na paralisia flácida é a pálpebra. Então, existe o peso de ouro, que é conhecido, né? A gente coloca um pezinho na pálpebra superior, isso aqui é o paciente, antes de colocar, a gente faz um teste no consultório para ver quantos gramas, né, ele é confeccionado. E aí a gravidade que faz o peso de ouro e descer. O peso de ouro ele só funciona com o paciente sentado ou em pé, né, porque precisa da gravidade. Com ele deitado, às vezes piora até, porque às vezes pesa para cima. Então, o peso de ouro tem que tomar muito cuidado. O paciente tem que entender a técnica, entender onde que ele tem limitação e onde que ele tem vantagem. E uma coisa que acontece quando a gente coloca às vezes o peso de ouro é o olho da paralisia ficar um pouquinho mais baixo, mais pesado por conta do peso. E tem um voluminho às vezes que fica um pouquinho mais aparente, né? Mas é importante para o paciente que tem uma exposição grave do olho, fechar, ocluir. Então, às vezes o peso de ouro ele é colocado, se o paciente tem uma evolução favorável, uma reinervação e melhora, a gente tira o peso de ouro depois. Uma outra cirurgia que eu gosto muito, que é uma certa novidade, mas assim, é mais recente essa técnica, é a reanimação da pálpebra. Então, além de reanimar o sorriso com uma transferência nervosa, né, que é o crossface, a gente faz um crossface para a pálpebra e coloca o crossface na musculatura aqui e permite o paciente conseguir coisas que ele nunca iria conseguir só com um peso de ouro, mas ele consegue ele mesmo piscar. Além do crossface, de uma reanimação dinâmica, é melhorar a posição da pálpebra inferior. Então, você pega um paciente desse com uma lesão de exposição, né? Isso aqui é uma irritação importante. E você melhora a posição da pálpebra, isso já garante uma qualidade muito melhor, um cuidado muito melhor do olho. Agora eu vou mudar, né? Então, a gente entrou no capítulo eu falei algumas técnicas da paralisia flácida, não falei todas, é impossível eu zerar isso numa aula aqui, mas eu falei do grosseiro, então isso é importante para quem tem a paralisia flácida buscar tratamento e para os profissionais que têm um paciente com uma sequela de paralisia flácida não atrasarem o tratamento deles, assim, direcionar isso, porque faz muita diferença para esses pacientes, esses ganhos, né? São ganhos que ficam com o paciente. E aí a gente migra para uma outra sequela, que é a cincinesia, né? A cincinesia é uma reinervação, só que ela vai cruzada e muda a característica, né? Então, lembra daquela paciente, né, que você tem uma queda do supercílio? Na cincinesia, você pode ter qualquer combinação de uma inervação anômala, né? Então, nesse caso desse paciente, ele está sorrindo, mas aí sobe a sobrancelha, contrai a musculatura do sorriso, mas também contrai os antagonistas do sorriso, né? Que são os depressores, fecha o olho.
Então, esses movimentos em massa, né, que a gente chama que é em massa, que todos os ramos estão funcionando quando a gente quer que um principal funcione, é cincinesia. E aí tem essas características, né, do olho fechar com o movimento da boca, que é uma cincinesia mais comum, o sorriso congelado, né, que é a contração simultânea do músculo, da musculatura do sorriso com os antagonistas que deprimem, e também às vezes o platisma, né, que é um músculo que é o maior músculo inervado pelo nervo facial que puxa tudo para baixo. Lembrando que o lado normal também, do mesmo jeito que na paralisia flácida não é tão normal, a gente tem uma hipercinesia, tem desvios, tem hiperatividade compensatória, isso também precisa ser tratado. Eu gosto muito desse desenho, né? O normal é a gente ter fibras específicas para a testa, para o olho, para o sorriso, né? Para cada região do rosto, né? E aí, na hora que a gente tem a lesão, que isso aqui vai voltar a crescer, acaba que o nervo erra o caminho, né? A perninha erra o caminho, e aí áreas que deveriam ter uma inervação pura, né? Por exemplo, essa aqui toda em azul, acaba recebendo informações de áreas distintas. E aí funciona tudo bagunçado. Pode ter tudo que você pode imaginar, todas as combinações possíveis. E aí a gente classifica a cincinesia em leve, moderada e grave. O que é uma cincinesia leve? É uma cincinesia que não tem muita repercussão funcional. Tem algumas alterações, mas são discretas, elas são sutis. Às vezes o paciente acha que é muito, mas assim, um olhar crítico do profissional, a gente sabe classificar, né? Saber o quanto que isso é mais fácil de controlar. Nos casos leves, a toxina botulínica associada à reabilitação é o tratamento mais indicado e é o tratamento que é preconizado internacionalmente, né? É o que é feito nos principais centros de paralisia do mundo. Nos casos moderados, também a gente tende a usar a toxina com a reabilitação. E avalia essa resposta. Por quê? Porque pode ser que esse paciente que tem uma cincinesia moderada, ele tenha características que migrem ele para o grave, que não respondem bem ao botox e à reabilitação. E aí, nos casos graves, a cirurgia ela é empregada, que é uma cirurgia que ela é genericamente conhecida como neurólise seletiva, mas vai muito além de uma neurólise, tá? Então, existe cirurgia sim para cincinesia. Como que a gente pensa cirurgicamente, né? A cincinesia, ela é uma sequela que começa a aparecer a partir, geralmente, na maioria dos casos, no terceiro, quarto mês, às vezes até um pouco mais para frente na reinervação. É mais raro ter muito no começo. Existe, mas o mais comum é assim, o paciente começar a reinervar, ele fica empolgado e aí começa a perceber que está estranho. Na hora que começa a perceber que está estranho, a gente já teoricamente entra com um tratamento, geralmente é com toxina botulínica, e vai aguardando definir a sequela. Quando que a gente define a sequela na cincinesia? A gente espera entre o período do 9º mês pós-paralisia até 1 ano e meio. Nesse período, a placa motora ela ainda está meio que descoordenada. E aí a sequela se mostra francamente, geralmente a partir do 9º mês. E aí, nesse 9º mês, a gente vê como o paciente está, conversa sobre o tratamento. Geralmente a gente faz toxina botulínica e pede para ele retornar. Por quê? Porque se ele voltar ainda muito descompensado, né, com esses critérios de gravidade, que quando o olho fecha totalmente, movimentos do rosto inteiro, movimentos muito em massa, com todos os ramos funcionando simultaneamente, ou um sorriso muito congelado ou sem potência, a gente muda o tratamento, indica uma cirurgia para melhorar, otimizar a inervação nessas regiões, tá? O fato de indicar uma cirurgia, fazer uma cirurgia na cincinesia, não exclui o tratamento com toxina botulínica, tá? Então, o tratamento com a toxina botulínica, ele geralmente vem junto. Por quê? Porque a toxina ela é muito boa em algumas áreas que a cirurgia não é. Tipo para o olho. A cirurgia ela tem algumas limitações para o olho. Então, a cirurgia tende a dar uma controladinha
mas o controle fino, às vezes, do olho é com a toxina. E tem que ter um pouco de paciência nessa fase. Por quê? Porque o olho, se a gente pesa muito a mão, ou na cirurgia ou na toxina, o paciente deixa de piscar. Isso fica um período meio angustiante de acompanhamento. Então tem que tomar cuidado, tem que entender aonde que cada coisa tem limitação e entender o processo. Porque assim, se o paciente não entende o processo, se ele não está disposto a passar por isso e está com uma expectativa que não é a realidade que a gente trabalha, é melhor ele não fazer, tá? Então, não adianta atropelar uma fase de reinervação ou um controle de cincinesia quando a gente está esperando uma inervação chegar, quando a gente está fazendo uma cirurgia, quando a gente ainda está num processo de cicatrização aguda da cirurgia. As decisões elas têm o seu tempo certo e tem que ter essa paciência. Então, a principal cirurgia que a gente ouve falar da cincinesia, que é a neurólise seletiva, seria em selecionar, né, igual aquela figura que eu mostrei eu selecionando os ramos, eu entro na cincinesia também, no mesmo acesso, e eu vou testando os ramos, e eu seleciono os ramos que estão funcionando bem, mantenho os ramos que estão funcionando bem, e os ramos que estão causando uma cincinesia importante, que é isso visto na monitorização do nervo facial na cirurgia, a gente tem algumas opções. Ou anular esse nervo que está causando esse cruzamento, ou migrar uma inervação, né, que é teoricamente esse amarelinho aqui é mostrando um crossface, migrando uma informação do lado normal, ou transferir um nervo de maior potência, se a gente quer trazer mais potência para um grupo muscular, que aí teoricamente é a transferência do nervo massetérico. Então a gente combina várias técnicas para otimizar o resultado. Que nem eu falei, crossface, neurectomia que é anular a função de algum nervo anômalo que não está funcionando bem. Cortar algum músculo que não está funcionando bem, por exemplo, o platisma, que é um músculo que funcionalmente na mímica facial às vezes traz mais prejuízo do que ajuda. Suspender a face, melhorar a posição do canto da boca e também às vezes melhorar o volume, tudo isso trabalhando junto ajuda a melhorar a cincinesia. E aqui são casos interessantes, né, de casos graves, muito graves, com anos de atrofia, com lesões na infância, né, da paralisia facial, que evoluem com assimetrias faciais importantes, e que você consegue, restaurando volume, melhorando posição, cruzando informação, botox, é um compêndio aqui de cirurgia esses pacientes. Você consegue transformar, né, essa paciente daqui de cima para baixo, a vida, né, muda muito. São casos, esse caso é muito favorável, né? É um caso com resultado muito bom para cincinesia. Mesmo nessa paciente, né? Você pega uma paciente que já tem seus 70 anos, uma paciente com muitos anos de sequela, ficou tratando, piorou, não teve uma resposta eficiente, tem uma flacidez pela idade importante também. Então, na hora que você combina a cirurgia, faz um tratamento integral, né, de várias áreas, com vários objetivos simultaneamente, você consegue um equilíbrio facial muito melhor, que dá chance para ela coordenar melhor, para ela ficar mais confortável, não que seja exatamente o normal, né? Muda muita coisa, mas que é uma situação muito mais confortável essa do que essa, isso é meio óbvio. Assim como esse caso, que é um caso aqui, você pega a paciente na paralisia na fase flácida, né, que tem todas essas características, na hora que ela reinerva, você pede para ela sorrir e ela faz esse padrão de contração do rosto, uma cincinesia troncular gravíssima. Esse caso, não existe botox que eu aplique que faça chegar nesse resultado. Por quê? Porque eu não tenho como aplicar em todos os músculos. Botox e modular essa informação que está chegando muito cruzada para chegar nesse resultado. Então, um padrão muito grave igual a esse, ele é cirúrgico. Então, quando eu converso com o paciente, falo assim, olha, eu vejo que provavelmente aqui
tem benefício de cirurgia é porque esse padrão não vai ter uma resposta satisfatória só com a toxina. Ou só não só com a toxina, mas com a toxina, com a reabilitação. Então, daqui para cá é uma cirurgia, né? Então, um caso que exigiu várias técnicas empregadas, com que nem eu descrevi ali na frente. E aqui tem assimetria? Tem, mas eu consigo fazer botox aqui e deixar essa paciente muito mais equilibrada. Praticamente normal, assim, com um aspecto que ela consegue se ter um convívio social muito melhor do que isso aqui. Né? Então, uma cincinesia nesse nível de gravidade é difícil para o paciente. Aqui que todo mundo pergunta, né? Ah, e cicatriz? Obviamente, toda cirurgia tem uma cicatriz. Não existe cirurgia sem cicatriz, né? E a cirurgia, né? Quando eu penso em cirurgia, eu penso no máximo em camuflagem, né? Então, é óbvio que eu vou ter que trabalhar com uma cicatriz. Existem vários acessos, né? Então você pega um acesso mais curtinho, um médio ou um mais longo. Por que eu escolho cada um? Por quê? Porque se eu precisar ter um acesso ao platisma, não adianta eu fazer um acesso curtinho, porque eu não consigo acessar o platisma, que é o músculo que está aqui embaixo no pescoço. Né? Então às vezes eu tenho que usar a estratégia de fazer um acesso mais estendido, mas que fica escondido em sombras da face, em rugas que tende a camuflar essa cicatriz. Quando o paciente tem muita flacidez de pele e precisa fazer um lifting significativo, então a cicatriz fica igual de lifting, que é essa terceira. Então corre para a linha do cabelo e aqui a gente ajusta o excesso de pele nessa cicatriz, né? Acomoda aqui. Se eu preciso acessar a inervação que vem para a testa ou para o olho, eu tenho que fazer uma extensão aqui na costeleta, né? Então essa extensão da costeleta também serve para acomodar o excesso de pele que tem, a flacidez de pele que tem nessa região. Então a cicatriz ela é estrategicamente desenhada, né, que sou eu operando, em áreas que a gente consegue camuflar. E aí você pega um paciente, né, de pele negra, que às vezes são cicatrizes que dão um pouco de medo, né, paciente careca, ou mesmo paciente de pele muito branca, né, faz uma cicatriz mais vermelhinha, mas que ela vai clareando com o tempo, ou pacientes que têm queloide, às vezes de cirurgias prévias, de outros acessos, e que a gente tem que ponderar e tratar para evitar ter uma cicatriz que não seja esteticamente aceitável. Na perna também, né? Então essa perninha aqui, você pega o acesso, ele com o tempo, aqui você vê um pouquinho da cicatriz, aqui um pouquinho, ela meio que desaparece, né? É óbvio que a cicatriz no começo ela fica mais vermelha, e isso é muito individual, e o paciente às vezes pigmenta ou não uma cicatriz, mas a tendência é ela ir clareando com o tempo. Bom, eu acho que isso aqui é uma introdução para o grande capítulo da cirurgia na paralisia facial. É grande, é complexo, tem muitas coisas, muito mais do que às vezes a gente acha que tem. O que não pode deixar é o paciente à deriva sem tratamento, ou, por exemplo, num paciente com paralisia flácida, ficar fazendo preenchimento, pesar muito essa face e piorar essa paralisia por peso sem fazer um tratamento adequado. Então, ponderem muito os casos quando vai conversar com o paciente de paralisia, para eles se prepararem se por acaso eventualmente tiver uma sequela, e para não ter medo do tratamento, para eles buscarem tratamento. Isso melhora muito a qualidade de vida do paciente. Aqui está o meu Instagram, o Paralisia de Face, e sou sempre aberta para comunicação, para discutir casos e dar uma informação de qualidade. Pacientes eu não posso dar conduta, né, por mídia social, por YouTube, Instagram, essas coisas, mas meu consultório também está de portas abertas para quem quiser me procurar. Espero que tenham gostado e até uma próxima. Vamos aí, a gente continua. Até mais.